Olá, eu vou nesse vídeo responder a uma pergunta que foi formulada sobre os profetas. A pergunta era mais ou menos assim, não localizei, já faz algum tempo. A pergunta era por que a profecia terminou, né? Por que a profecia bíblica naquele formato acabou. Então vamos falar um pouco sobre isso, o que é profecia, né? A profecia é uma forma de comunicação descendente. É Deus se dirigindo aos homens. Essa forma de comunicação nós podemos encontrar no Tanar três tipos de comunicação entre a divindade e os homens. O primeiro tipo é a comunicação com os patriarcas. Esse tipo de comunicação era comunicação decidida. Vou dar dois exemplos. Os exemplos mais clássicos, não me lembro de outros realmente. O primeiro foi a comunicação de Deus a Noé de que haveria um dilúvio. Então, ele não perguntou a Noé, ele não deu alternativa, ele não fez de Noé um profeta no modelo dos profetas bíblicos, de ele levar uma advertência para a humanidade de que haveria um dilúvio. Ele comunicou que a maldade chegou a um ponto insuportável e que haveria um dilúvio, e aí veio as medidas da arca e como ele deveria proceder. As medidas exatas da arca está na Torá, logo no início da Torá, Noé, e o que ele deveria fazer, qual seria a disposição da arca em 3 andares, onde ficariam os animais, que tipo de animais seriam levados, animais impuros, quer dizer, animais que não são kasher seriam um casal, animais kasher seriam sete casais. Então, toda uma orientação. Essa é uma forma de comunicação sem consulta, sem advertência. Então, é assim, é direto. A violência chegou a um ponto insuportável, então eu vou trazer o dilúvio sobre a terra. Por favor, providencie uma arca para salvar, para depois recomeçar, salvar a criação e recomeçar, né, a humanidade. O outro exemplo é a comunicação de Deus com o patriarca Abraham. E ele comunicou a Abraham que ele iria destruir 2 cidades, Sodoma e Amorá, quer dizer Sodoma e Gomorra. Também não houve consulta, né? Ele veio comunicar que também a maldade, né, a violência e o comportamento das pessoas das cidades chegou a um ponto insuportável e que haveria uma destruição. Embora não tenha ocorrido uma consulta, né? Ou você não quer advertir as pessoas de Sodoma que isso poderá acontecer, como ocorre com os profetas bíblicos, que nós vamos falar, é a segunda forma de comunicação. Abraham tentou interceder. Um diálogo muito bonito, muito detalhado. A Torá é tão sucinta, é tão econômica em palavras. E ali tem um diálogo todo, né? E Abraham argumenta com Deus, e se houver na cidade 50 justos, os justos morrerão junto com os pecadores, os transgressores. Deus disse, se houver 50 justos eu não vou destruir, porque não havia. E aí Abraham falou, e se houver 40? Aí, igual, quer dizer, extenso, sem economizar palavras, né? E se houver 40? E aí Deus disse, se houver 40, eu também não vou destruir, porque não havia. E aí Abraham foi, se houver 30, e se houver 20, e se houver 10. Então 10 era o limite de Abraham.
E Deus disse que ele não destruiria a cidade se houver 10 justos na cidade, e não havia, não tinha. Então a cidade foi destruída. Essa unidade mínima, esse 10 aí, ele não é... Ele é uma unidade representativa, né? A gente pode encontrar esse 10 como unidade representativa na árvore da vida, com as 10 sefirot. Podemos encontrar nos 10 mandamentos, que são 10, mas é uma unidade. Podemos encontrar no minyan, né? 10 pessoas compõem uma oração coletiva de forma a validar essa oração. Se tiver menos de 10, a oração não tem validade. Então, 10 como uma unidade mínima foi onde Abraão parou. Ele parou no 10 e as cidades foram destruídas. Então, esse é o primeiro, é um exemplo, né? São 2 exemplos do primeiro tipo de comunicação direta entre Deus e os homens, onde Deus informa sem consultar. A segunda forma é com os profetas bíblicos. Então, tem um livro, o que eu relatei é na Torá, no início da Torá. No Tanar, né, no livro de Nevim, no livro de profetas, tem, assim, concentrados 15 profetas. Os três grandes, quando eu digo grandes, não são grandes em importância ou hierarquia, são grandes em texto. São os 3 grandes textos, né, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e 12 profetas, chamados de profetas menores. Não são menores em importância, repito, são menores em texto. O texto, o relato é menor. E nesse tipo de comunicação entre Deus e os homens, aí tem advertência. Aí a pessoa que fez essa pergunta também perguntou como era dada a missão, né? Então, tem a fala direta de Deus, tem visão e tem sonho. Aí depende do profeta. Alguns, por fala direta, também com juízes, né? A época dos juízes. Mas vamos agora falar dos profetas. Então, a missão era dada ou de forma direta, como foi com os patriarcas, só que com os ancestrais, né? Só que aqui havia uma finalidade, um objetivo de advertência, quer dizer, tem volta, né? Aqui tem volta. Lá, dilúvio, destruição de Sodoma e Gomorra, não tinha volta, era só comunicar. Aqui tem volta. Então, os profetas bíblicos, a tarefa deles era de advertir. Então, havia também alguma profecia, geralmente ligada a exílio, mas também a redenção, consolação, né? Então, é advertência, exílio e redenção. Esses eram os principais conteúdos dos profetas bíblicos, dos 15 profetas bíblicos. Eles estão reunidinhos, né? Todos eles em sequência no Tanar, na parte de profetas do Tanar. Nós, dentro desses profetas, alguns são... Pois tem um que é muito conhecido, né? Até virou literatura infantil, virou história infantil, que é o profeta Jonas. Jonas é um dos 12 profetas menores e ele se recusou, ele recebeu a missão e se recusou a cumprir a missão, né? Então, deu uma missão de advertência. Então, para encurtar, Deus diz para Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega na cidade, nas ruas da cidade, que dentro de 40 dias a cidade será destruída. Quer dizer, eles teriam 40 dias de retorno, 40 dias de remissão, de arrependimento, de remissão. E Jonas, em vez de ir a Nínive, ele foi para o outro lado, ele foi para Tarshish, ele foi para o lado completamente oposto, onde ele foi até Yafo, a antiga Tel Aviv, que está lá até hoje, Tel Aviv e Yafo.
Ele foi até o porto de Jaffa, que a gente pode ir hoje, né? Tá lá como ponto turístico de Israel, mas não só turístico, também residencial, comercial. É a parte velha, antiga de Tel Aviv. E ele foi até lá, até Jaffa, o mesmo nome de hoje, e pegou uma embarcação para ir para o outro lado, para fugir da tarefa, da missão. Então teve aquela história de que houve uma tempestade muito grande, os marinheiros foram verificar, naquela época se verificava o culpado por sorteio, e o Jonas foi sorteado como culpado, e ele realmente admitiu que ele estava fugindo de uma missão, então jogaram o Jonas no mar, e ele foi engolido por uma baleia. Dentro da baleia ele fez uma oração, e ele teve que, e aí a baleia colocou ele em terra firme, e aí ele não conseguiu fugir da missão e foi até Nínive para profetizar. Por que ele fugiu da missão? Porque ele não queria passar por falso profeta. Porque ele sabia que Deus é misericordioso e que se em 40 dias, não lembro se é 30 ou 40, mas aí é fácil de achar. Acho que é 40. Que Deus é misericordioso, que Deus é piedoso e que com a remissão, com o arrependimento, com o perdão, Deus desistiria de destruir a cidade e ele passaria por falso profeta. Então, a vaidade do Jonas falou mais alto do que a missão. Eu contei essa historinha porque ela virou literatura, tem livrinho de Jonas em literatura infantil. E lá em Afo, que eu disse que é um lugar de visitação, um ponto turístico, tem a escultura da baleia de Jonas, porque foi lá naquele porto que ele pegou a embarcação. Geralmente me parece que foi o único que fugiu da missão, né? E os outros cumpriram a missão, seja por, como eu disse, orientação direta, visão ou sonho. E girava em torno disso, a advertência com a previsão, a ameaça do exílio, que de fato aconteceu, e depois a redenção, que também de fato aconteceu. Quando tem um terceiro, quando terminou essa profecia bíblica, faz parte da pergunta da pessoa que se inscrita que perguntou. Quando terminou essa profecia bíblica, ela durou aproximadamente nesse formato de advertência, exílio e redenção. Ela durou uns 300 anos, mais ou menos, 300, 400 anos, não mais do que isso, e ela terminou com o fim do exílio da Babilônia e a reconstrução do segundo templo de Salomão. Depois, por que terminou, eu vou falar mais para o final. Mas eu quero falar da terceira forma de comunicação entre Deus e os homens, que já é uma forma intermediária, porque vai mudar o formato. E mudando o formato, esse segundo formato é que vai explicar por que a profecia acabou no modelo anterior, no modelo bíblico. Então, esse é um divisor de águas, né? Mas ainda é a comunicação descendente, a comunicação de Deus com os homens. Mas vocês vão perceber que é um divisor de águas, porque vai mudar o formato. Então, eu vou dar 2 exemplos também do Tanar. O primeiro da Torá e o segundo dos escritos, no final do Tanar, da parte literária. Então, já fiz um vídeo sobre isso, quem quiser rever, está em Sonhos. É um vídeo, o nome é Sonhos ou Sonhos Premonitórios, onde eu relato muitos sonhos da Torá e do Tanar. Então, essa forma de comunicação se deu com José, Yosef, filho do patriarca Yaakov,
Ele é bisneto de Avraham, filho de Yaakov, neto de Yitzhak, bisneto de Avraham. E Yosef interpretava sonhos, né? Yosef e Daniel tem uma diferença em anos, sei lá, 1000 anos de diferença entre Yosef e Daniel. O outro, eu já falei, já antecipei, o outro que está no final do Taná, na parte dos escritos, Ketuvim, na parte de literatura, é o livro de Daniel. Tem um espaço de tempo muito grande entre Yosef e Daniel. No entanto, as histórias são muito parecidas. Então, assim, com um adendo, né? Com uma diferença em Daniel, que eu vou relatar depois. O Yosef, ele interpretou o sonho do faraó, aquele famoso sonho das vacas gordas e vacas magras, né? Onde ele previu 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de seca, e ele interpretou esse sonho para o faraó, estava inquieto com esse sonho, teve outro sonho também do mesmo gênero, e com isso ele se tornou o administrador do Egito, praticamente o vice do faraó. Porque ele, prevendo 7 anos de seca, ele teve 7 anos para construir armazéns para armazenar víveres, não só para o Egito, mas também para fornecer, para comerciar com os países, com as nações, ou com os, não países, desculpa, as nações ou os povos ao redor. Não tinha essa noção de países, eram povos em volta. Essa interpretação de Yosef não aparece a figura de Deus, mas eu acho que tem um componente aí espiritual dele ter, não sei se bem que desde pequeno José é conhecido como José o Sonhador. Desde pequeno ele tinha sonhos, e ele chegou a esse ponto de interpretar o sonho do faraó, porque ele interpretou sonhos na prisão, né, onde ele estava preso no Egito, e ele acertou. Então ele foi, quando o faraó teve esse sonho, ele foi indicado, olha, tem um lá preso lá que interpreta sonhos. Então, mas me parece que teve uma inspiração, né? Inspiração espiritual aí no Yosef, que fica mais clara essa ajuda espiritual, essa inspiração, embora não apareça, não tem esse componente no texto, no pshat, no literal, não tem esse componente, mas quando a gente vai ler Daniel, a gente vê que talvez tenha sim, porque lá tem uma oração que Daniel pede a Deus. Então, em Daniel aconteceu alguma coisa muito parecida, ele também era cativo, assim como Yosef era preso no Egito, Daniel era preso na Babilônia, no exílio da Babilônia, ele era cativo, e ele foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Só que a exigência do rei da Babilônia era muito elevada, era muito alta. Isso depois dele consultar os caldeus que interpretavam sonhos, os astrólogos, os magos, os adivinhas, tudo, e ninguém conseguia o que o rei queria. O que o rei queria era praticamente impossível. Ele queria que a pessoa que fosse interpretar o sonho dele relatasse o sonho, contasse o que ele sonhou, para dar credibilidade à interpretação. Então, tem que contar o sonho, o que eu sonhei, para ele acreditar, né, no dom da interpretação. E Daniel foi chamado, depois de passar por todos os adivinhos e todos os caldeus que interpretavam sonhos, e astrólogos e magos e etc., e ninguém conseguiu, e foram executados, Daniel foi chamado. E ele pensou, bom, se eu não conseguir, eu também vou ser executado. Então ele fez uma oração.
A oração está lá, né? Daniel, é só dar uma busca que vai aparecer em que capítulo. E aí ele faz uma oração e ele consegue, né? Ele consegue relatar o sonho, que é o sonho de uma estátua com cabeça de ouro, com peito e braços de prata, uma estátua enorme. O rei sonhou com uma estátua imensa com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e a parte superior das pernas de bronze e as pernas de ferro e os pés de barro. E uma pedra gigantesca se descolou, se desgrudou, ainda tem um comentário, tipo assim, sem que ninguém a cortasse, né? Que ela se descolou sozinha, rolou e caiu sobre a estátua. E ainda tem uma frase que diz assim, quer dizer, destruiu completamente todos aqueles metais, né? E não sobrou vestígio. Ainda tem essa frase, não sei, que o impacto foi tão grande, foi tudo pelos ares e não sobrou vestígio de nada, e a pedra se preservou, a pedra se transformou numa montanha, a pedra se preservou e o resto não o pó, né? Ou o metal que foi estilhaçado, pulverizado, o que for, não deixou vestígio de nada. E aí o Daniel disse que esse sonho, ele disse, olha, você é rei da Babilônia, depois de você, o seu reino vai cair, depois do seu reino virá um outro reino, que também mais fraco, que também vai cair, depois são 4 reinos, cada metal representando um reino. E de fato aconteceu, o povo judeu teve 4 exílios, o exílio da Babilônia, que é representado pelo metal ouro, né, a cabeça, o exílio da persa, o exílio persa representado pela prata, o exílio grego, representado pelo bronze, e o exílio romano, que é representado pelo ferro. O Império Romano foi dividido aqui nessa interpretação em 2, o início do Império Romano e o fim do Império Romano. O início do Império Romano ele foi comparado a ferro e o final do Império Romano foi comparado a barro. Então, é uma profecia, nossa, eles estavam no primeiro exílio, eles estavam no exílio da Babilônia, e Daniel falou, ele não nomeou os exílios, mas ele disse, depois do seu império virá um outro, que será derrubado, e depois virá outro, e depois virá outro, e de fato, a profecia foi tão perfeita que não sobrou vestígio desses impérios, né? Assim como dos estilhaços dos metais, até isso se concretizou. Então aqui já tem um componente espiritual, não tem comunicação, não tem, mas tem uma oração. E aí a gente vai entrar no segundo formato, que vai explicar por que acabou a profecia no modelo bíblico, porque mudou o formato. E a história de Yosef e Daniel, José e Daniel, né? Essas duas histórias, eles estão no meio, né? Eles têm componentes da comunicação descendente, mas tem também componentes do segundo formato que eu vou dizer agora. Mudou o formato. Antes, a comunicação entre Deus e os homens era no direcionamento de Deus em relação aos homens. E depois do segundo templo, depois da dispersão, talvez depois, alguns dizem depois que foi concluído o texto bíblico, né, depois da codificação do texto bíblico, o formato mudou de direção. A comunicação entre Deus e os homens passou a ser uma comunicação entre os homens e Deus, na forma da oração, na forma dos rituais repetidos a cada data, a cada ano, principalmente da oração, né? E na forma da conscientização, né,
da função do homem aqui nesse espaço físico, conscientização do objetivo da criação, né? A conscientização do que é um tikkun, que é uma reparação, que o homem é responsável por reunificar o que foi quebrado, o que foi rompido. Aí é só assistir ao vídeo A Quebra dos Vasos, né, para entender esse significado. Então, mudou o formato da comunicação, e a comunicação entre os homens e Deus, ou entre Deus e os homens, que no primeiro momento era na direção de Deus, né, procurava os homens, mudou para o homem em busca de Deus, cada um do seu jeito, né? Então, tá aí, acho que eu respondi. Eu espero que a pessoa que fez a pergunta já tenha algum tempo, assista, senão vou dar um toque, procurar em que vídeo está, em que comentário está e dar um toque. É isso então, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!